A diástase é um problema de saúde pública que afeta mulheres em diversas faixas etárias em qualquer lugar do mundo, e isso independe do período pós-parto em que essa mulher se encontra. Ela é resultado de uma musculatura abdominal fraca e esse incômodo vai além de uma questão estética, podendo provocar um problema de saúde. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Muito prazer, para quem não me conhece, eu sou a Jaque, sou fisioterapeuta e esse aqui é meu canal onde a gente fala sobre qualidade de vida e saúde através de exercícios e informações relevantes para a sua saúde. Hoje eu tenho duas novidades para contar para vocês, mas eu vou falar sobre elas no final desse vídeo, então assiste esse vídeo até o final e depois me conta o que você achou dessas novidades. A diástase é um problema que vai além de um incômodo estético. Por quê? Porque ela pode causar outras diversas alterações no nosso corpo. As informações que eu vou falar aqui para vocês hoje não é de forma alguma para assustá-las, mas sim para poder informá-las sobre o que uma diástase também pode acarretar no corpo de vocês. Muitas vão se identificar com algumas informações que eu vou falar aqui. Então, assim, o quanto antes vocês procurarem ajuda e ajuda especializada, melhor, porque é algo que pode ser resolvido sim com exercícios físicos. Em alguns casos, quando são diástases severas, aí sim a gente tem a indicação de cirurgia, tá? Mas enquanto não for uma diástase severa, os exercícios físicos vão sim proporcionar uma melhora da qualidade de vida e prevenir essas outras alterações que vocês podem ter decorrentes de uma diástase. Então, primeiro, a diástase é resultado de uma musculatura abdominal enfraquecida. Nós temos os retos abdominais, que são dois músculos que saem aqui da borda das nossas costelas e se inserem lá na nossa sínfise púbica. E no meio desses dois músculos nós temos uma fáscia, um tecido branco, fibroso, que ele faz a junção desses dois músculos e mantém a nossa contenção abdominal. Quando a musculatura está fraca ou a mulher passa por um período de parto, esses músculos eles se afastam para permitir, por exemplo, que o bebê cresça. Ele ganha espaço para o desenvolvimento do bebê. E o que acontece? Muitas vezes a musculatura está tão fraca que ela favorece uma abertura além do que é considerado fisiológico, que é uma diástase de até 1 centímetro. Então a gente tem essa abertura e essa separação e muitas vezes no pós-parto essa diástase ela não tende a fechar por N problemas. Às vezes a mulher que engordou muito na gestação e teve um afastamento muito grande, ou era um bebê muito grande, ou já tinha uma fraqueza abdominal que não tinha sido identificada, não foi trabalhada nem antes, nem no período do parto e nem no pós-parto, e aí a gente tem essa separação, e aí isso faz o quê? Quando a gente tem essa diástase, nós não temos a nossa contenção abdominal correta. Toda a musculatura do nosso corpo trabalha em conjunto. Então, a musculatura anterior do nosso corpo trabalha sustentando a parede anterior do nosso abdômen, sustentando as nossas vísceras e ajudando na nossa postura. Nós temos a musculatura lateral, posterior, que auxilia a coluna, a musculatura do assoalho pélvico, né, do nosso períneo, e a musculatura do nosso diafragma. Quando a gente tem essa diástase, os músculos não conseguem fazer essa contenção de forma adequada, nós temos um aumento do abdômen porque ele é lançado para frente por não conseguir fazer essa contenção e quem sofre é a lombar. Então é muito comum as mulheres relatarem muita dor lombar e um abdômen que muitas vezes o incômodo realmente é estético, porque muitas relatam que já teve o período pós-parto e a barriga continua como se ela tivesse gestante. Isso sim atrapalha muito a nossa autoestima, atrapalha muito a forma como a gente vê o nosso corpo. Um segundo problema é, quando a gente tem esse afastamento, né, desses músculos e esse tecido ele fica mais exposto, o que pode acontecer é uma rasgadura nesse tecido, podendo provocar uma herniação. O que é isso? A gente tem uma abertura, feito um buraquinho, né, de forma natural do corpo, é espontâneo. Tem essa rasgadura nesse tecido que une esses dois músculos reto-abdominais e ali a gente pode ter o extravasamento, por exemplo, de uma alça intestinal. Essa é uma herniação, quando a gente tem esse extravasamento de algum órgão ali por aquele buraquinho. Geralmente é o intestino, porque para quem não sabe, nós temos 9 metros de intestino no nosso corpo e às vezes o aumento da pressão, esse já deslizamento, né, do nosso corpo, essa alteração biomecânica levando o nosso corpo para frente, pode favorecer essa saída de uma alça intestinal. E o problema é que a hérnia, ela é um caso cirúrgico. A hérnia não resolve com exercício físico. Por quê?
Porque muitas vezes uma alça intestinal pode extravasar ali por aquela hérnia e você pode ter um estrangulamento, porque aí conforme você vai fazendo as suas atividades do dia a dia ou mesmo um exercício físico, você pode apertar essa alta intestinal e ali a gente pode ter uma parada da circulação, podendo levar a uma necrose e outros problemas muito mais sérios. Então vejam se o caso de vocês não é uma hérnia. Como a gente consegue saber? Através de um ultrassom da parede abdominal. Ali a gente consegue medir de forma exata qual é o tamanho da diástase e se tem ou não hérnia. Se tiver, é um caso cirúrgico e precisa de correção com o seu médico. O terceiro problema é alteração postural. Por quê? Eu já disse que o abdômen ele desempenha a sua função e auxilia a gente na nossa manutenção da nossa postura. Quando essa musculatura está fraca, a musculatura em volta também tende a estar mais enfraquecida. Ou esse afastamento, essa diástase, ela atrapalha na ativação abdominal e a gente não consegue fazer essa contenção e a manutenção da nossa postura, seja em pé, sentado, deitado. E aí nós temos as nossas curvaturas fisiológicas da coluna. O que pode acontecer é que com o deslizamento, com o aumento do nosso volume abdominal, a gente tem uma alteração postural por conta desse avanço do nosso abdômen para a região anterior. E o quarto problema pode ser as incontinências, tanto urinária quanto fecal. O abdômen ele é importante e tudo no nosso corpo trabalha de forma conjunta. Cada músculo, cada órgão desempenha a sua função. Quando o abdômen ele não está forte o suficiente para fazer essa contenção e auxiliar tanto a gente a fazer o xixi, fazer força para fazer o cocô, nós temos uma sobrecarga da musculatura do nosso períneo. E isso pode provocar as incontinências, tanto você não conseguir fazer a contenção do xixi, perder o xixi, quanto perder o cocô. E isso a gente também trabalha realizando exercícios específicos para esse tipo de problema. Aí eu indico que vocês tenham sim um acompanhamento presencial de uma fisioterapeuta pélvica ou um fisioterapeuta pélvico, como vocês preferirem. O quinto problema vem lá desse problema anterior que eu falei para vocês, dessa incontinência, que é o quê? Prolapso dos órgãos pélvicos. Se eu tenho uma musculatura lá do nosso períneo enfraquecida por toda a alteração biomecânica que uma diástase pode causar, o que pode acontecer é um órgão extravasar pelo canal vaginal e provocar esse prolapso dos órgãos pélvicos, que podem ser tanto a bexiga, quanto do útero, quanto até mesmo alças intestinais. Existem casos muito severos em que a mulher, ao tentar fazer o xixi ou sentar para fazer o xixi, por exemplo, a bexiga ela sai quase que inteira pelo canal vaginal. E isso também é corrigido através de cirurgias. E aí, procurem o médico de vocês, tá? Muitas vezes é pequenininha, aparece como uma bexiguinha pequenininha, ela pode vir um pouco maior. Só que ao longo do tempo, esse problema ele tende a aumentar. Então, procure ajuda enquanto você perceber que ele é um problema ainda pequeno, digamos assim, que a saída o prolapso desse órgão pélvico não é tão grande, tá? Então, procurem ajuda. Nesse caso, também é cirúrgico. E a diástase, ela pode também provocar redução de força abdominal. Por quê? Porque nós temos a separação desses retos, a gente tem a alteração da biomecânica. E isso pode favorecer um outro problema, que é o aumento da pressão interna abdominal. E esse aumento da pressão interna abdominal vai favorecer os outros problemas que a gente vem falando até aqui, que é os prolapsos de órgãos internos e as incontinências urinárias. Então, isso é para vocês entenderem que a diástase ela vai além de um incômodo estético. Ela pode sim causar alterações no seu corpo, seja uma dor, seja uma incontinência, uma dificuldade para segurar o xixi, como problemas mais sérios que só vão poder ser resolvidos através de uma cirurgia. E como eu falei para vocês, a diástase ela tem solução através do exercício físico específico para isso. Porque o abdominal convencional, muitas vezes, ele pode atrapalhar se você não tiver uma consciência corporal boa para fazer essa ativação abdominal e favorecer o fechamento dos retos abdominais, favorecer esse fechamento da diástase. E mesmo que no seu caso seja um caso de uma diástase severa, porque diástases severas acima de 5 centímetros também é indicação de cirurgia, porque nós temos um afastamento muito grande, da face desses músculos.
E aí, mesmo nesses casos, é indicado que se faça exercício físico específico por pelo menos 6 meses para reduzir os riscos da intervenção cirúrgica, para facilitar o processo de recuperação e para vocês conseguirem ter uma consciência, porque mesmo após a sutura, mesmo após unir de novo essa musculatura, não quer dizer que ela está fortalecida ainda. Você só uniu e diminuiu a diástase, diminuiu o espaço entre essa musculatura. Ainda assim, você vai precisar reabilitar esses músculos para que eles consigam exercer força, para restabelecer a biomecânica do seu corpo. E a novidade que eu tenho para contar para vocês é que agora nós temos o método fechamento da diástase, que foi um treinamento desenvolvido por mim, com tudo que tem de mais atual, seguro e eficaz no tratamento da diástase, para que vocês consigam fazer os exercícios aí de casa e fechar de vez a sua diástase. É um treinamento com duração de 12 semanas, onde vocês vão ter todos os exercícios muito bem explicados e acompanhados por mim. Na plataforma vocês vão conseguir ter um espaço para conseguir tirar as dúvidas de vocês. Nós vamos estar sempre respondendo e sempre tirando essas dúvidas para que vocês consigam tirar o maior proveito desse treinamento. Ele tem duração de 12 semanas, mas vocês vão poder ter acesso a esse conteúdo pelo período de 1 ano. Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo, o valor é baixíssimo e ainda assim vocês vão conseguir parcelar, passar no cartão, fazer boleto, da forma que ficar mais tranquilo para vocês conseguirem adquirir esse treinamento. E a segunda novidade que eu tenho para contar para vocês, quem já me segue lá no Instagram já tá sabendo, porque eu demorei um pouquinho para vir contar aqui para vocês no YouTube. Eu estou grávida, já estou de 3 meses, estou caminhando aí para o 4º mês. E logo nós vamos ter aqui também vídeos sobre maternidade e como se preparar nesse momento. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessas 2 novidades. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, compartilhe esse vídeo para que as informações aqui cheguem a mais pessoas e o YouTube entenda que esse conteúdo é um conteúdo de qualidade e relevante para vocês. Eu te vejo no próximo vídeo, um beijo e tchau!